Com licença, Túlio, tudo bom? Como vai? Hoje é na cozinha. Hoje é na cozinha, né? A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre a evolução, né, e o consumo de hortaliças aqui no Brasil e também em outros países. Que bacana, muito bom. Cozinha saudável. Com certeza. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que saiu há uns anos atrás, não há muito tempo, sobre quais são as necessidades, o que os consumidores estão buscando em relação a hortaliças. Tá legal. E, obviamente, quando a gente recebe uma apresentação e uma pesquisa sobre o que o consumidor final quer, nós temos duas alternativas enquanto empresa. Ou a gente atende ou nós estamos fora de mercado. Com certeza. Então, a ideia é nós conversarmos um pouquinho sobre o que os consumidores estão pedindo, o que eles estão demandando, amarrando, obviamente, com aquilo que é, né, da nossa empresa, que é a sementes de hortaliças. Isso aí, que não para de mudar, né? Que não para de todo dia mudar. mudando, todo dia evoluindo. Dentro dessa pesquisa que a gente recebeu, o que o consumidor, ele busca atualmente ao consumir não só hortaliças, né, mas outros alimentos. Primeiro, né, a praticidade. Né? Nós sabemos de que existe cada vez mais, as pessoas têm menos tempo disponível. Há uns anos atrás, por exemplo, era muito comum que nas famílias as mulheres preparassem os alimentos e tivessem tempo para poder preparar, para limpar, para lavar os alfaces, né, para fazer os molhos de tomate e tal. Só que o mercado mudou, né, as coisas mudaram e hoje você existe não só uma grande participação da mulher no mercado de trabalho, mas muitas pessoas também morando sozinhas. Sim. E essas pessoas, elas estão entendendo de que você deve buscar uma alimentação saudável. E a hortaliça é uma parte importante disso aí. Então, o que o consumidor tá nos dizendo? Olha, eu preciso ter praticidade. Eu não posso perder muito tempo na preparação do alimento. Legal. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa que eu acho que a gente sempre tem que lembrar é de que quando nós consumimos qualquer alimento, e a hortaliça é muito claro também, o consumidor ele busca segurança. Né? E a gente sabe, né, até por uma história do consumo de hortaliças e da produção, de que é um produto produzido no campo. Né? Esse é um produto que ele pode ter algum tipo de contaminação, ele pode ter algum tipo de problema que o consumidor não quer. Ele quer ter a segurança de comprar, por exemplo, tomate e saber que esse tomate ele foi produzido de acordo com as melhores práticas, que a água que foi utilizada é uma água boa. Quando você compra um alface, por exemplo, aqui, né, houve um cuidado do produtor em fazer a irrigação com águas boas e saudáveis. Então, mais ou menos fazendo uma analogia meio grosseira, quanto de nós, quando vai consumir um refrigerante ou beber uma cerveja, você fica preocupado com a qualidade da água que foi usada na cerveja, né? E quando você fala na hortaliça, ainda existe esse certo temor. Então, nós, dentro da indústria que produz hortaliças, nós precisamos assegurar sistemas de produção e tirar da cabeça do consumidor dessa preocupação. Ele está consumindo um produto saudável, de baixa caloria, né, e muito seguro. Né? Então, isso que o consumidor quer. E a gente está percebendo que com o crescimento, por exemplo, da internet, de rastreabilidade, dessa facilidade atual, existe uma preocupação muito grande da rastreabilidade de quem produziu isso. A gente tem visto em grandes empresas, por exemplo, toda essa preocupação com ESG. Né? Por quê? Porque o consumidor ele não está buscando só preço, só qualidade, mas viu, você quando produziu a sua televisão, você é uma empresa que pagou todos os impostos, você alguma vez usou mão de obra irregular? O consumidor não quer, ele está preocupado com isso. E no caso nosso, da hortaliça, é a mesma coisa, ele quer saber, ele quer no futuro, né? No futuro não, na verdade já existe hoje, ele quer chegar no supermercado e colocar numa gôndola de tomate ou num saquinho de alface
e falar quem produziu essa alface, quando foi produzida, quando foi colhida. Então ele quer saber um pouco da rastreabilidade. De uma história, né? Tem uma de história em volta disso. E quem que é essa pessoa, quem que é essa família? Inclusive, a gente viu que tem várias pessoas procurando consumir produtos locais. Não só o produto, o tomate que foi produzido em diferentes regiões do Brasil, isso existe e vai continuar existindo, mas por que não incentivar o produtor pequeno, o produtor local, para fazer esse consumo? Uma das coisas que também a gente observa é uma maior preocupação da sociedade em relação à saúde. Então, a gente lembra, né, Afonso, quando nós éramos menores, crianças, na verdade. Mais novos. Mais novos, o que não faz muito tempo, né? Mas é uma memória que a gente carrega, que quando você ia, por exemplo, para a praia, né? E a gente era moleque, qual que era o programa que você via na praia? O que acontecia no litoral? As pessoas dormiam até um pouco mais tarde, iam para o sol, ficavam esticadonas no sol, bebendo cerveja, e esse é o programa da praia. Hoje você vai nas cidades litorâneas e 5 horas da manhã as pessoas estão correndo. Caminhando. E as pessoas estão caminhando, né? E a pessoa, você vai tomar sol, isso faz parte, né, de nós brasileiros, mas você usa protetor solar, né? Então as pessoas estão preocupadas com saúde, elas estão se ligando nisso, né? Outra coisa que eu acho que saiu nessa pesquisa, que o consumidor está buscando, é a diversificação. Então, falamos de diversificação, quando nós falamos, por exemplo, né, de tomates, a gente tem aqui na bancada, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre os diferentes tipos de tomate. Sem dúvida, hoje você encontra no supermercado diferentes tipos de tomate, diferentes tipos de alface, mas não é só isso, né? Vai no supermercado e olha a prateleira de iogurtes, por exemplo. Há 30 anos atrás, você tinha um tipo de iogurte em 2 ou 3 sabores, e era isso. Hoje, você fica até meio perdido, porque você não sabe direito o que vai escolher. Uma infinidade, né? Por quê? Porque o consumidor está dizendo, viu, eu não quero sempre do mesmo, né? Eu não quero o produto igual, eu quero produtos diferenciados. E aí, a nossa função enquanto indústria, junto com os produtores, é entender esse movimento, entender que a mesma pessoa que compra tomate e que compra, por exemplo, alface, é o cara que compra queijo, é a pessoa que compra o iogurte, é a pessoa que toma vinho. Vinho variental, há poucos anos eles apareceram com força. Antes você tinha vinho doce, vinho seco e vinho branco, e deu, né? Hoje não, você vai comprar vinho, você tem vinhos, 8, 10 tipos diferentes de uvas na prateleira. Então, acho que é importante o produtor, e nós que trabalhamos na indústria de hortaliças e de sementes de hortaliças, lembrarmos que é esse consumidor que nós estamos falando. E o mesmo produtor, na verdade, que busca a diversificação, ele busca o quê? Experiências de sabor, que ainda no nosso caso da hortaliça não chegou com força. A gente já tem alguns exemplos, com certeza, né? Mas a gente percebe que sim, é o mesmo cara que, né, compra o iogurte ou que compra o chocolate, né? É a pessoa que vai lá e vai falar, viu, mas eu estou talvez querendo experimentar um tomate com mais sabor. Eu quero um tomate com uma aparência diferenciada. Sim. Então, se a gente pensar, né, resumindo, que o consumidor ele busca praticidade, segurança, rastreabilidade, saúde, sabor e diversificação, é exatamente isso que nós, que trabalhamos na indústria, e nós, Horticedes, que somos uma empresa de sementes e hortaliça, temos que estar preocupados, não só em oferecer os nossos produtos, isso eu acho que é importante, mas a gente precisa comunicar para o produtor, né? A gente precisa falar com as pessoas que trabalham nessa indústria, dizendo, viu, é isso que o consumidor quer. Por quê? Porque muitas vezes acontece do mercado evoluir e as pessoas que estão no mercado não perceberem e o mercado mudou, né? Por exemplo, vamos falar na parte de comunicação. Não, legal, Túlio. Você estava falando tudo isso, eu estava aqui observando, né, os seus comentários, e como isso é bacana a gente parar e imaginar como tudo isso também é na comunicação.
né, nós na parte de marketing, comunicação, analisamos o quê? Como que o consumidor também está evoluindo, essa diversidade nos consumidores, né, nos clientes, nas pessoas, gente. Então, diante dessa perspectiva de olhar o coletivo, quando nós olhar antigamente, nós falávamos até a divisão de classe social, idade e eventualmente uma localização, geolocalização. Hoje você tem hábitos e atitudes, perfis atitudinais extremamente evoluídos. Para quê? Para tentar descobrir o que essas pessoas estão pensando, né? Essa diversidade de pessoas que o mundo não para de mudar, não para de evoluir, né? Cada vez com mais tipos de pessoas, mais tipos de se autodenominando, né? Indivíduos, né? Dentro de um coletivo. A pessoa quer se sentir única, ela quer se sentir, eu sou essa pessoa, eu não faço parte desse geral. E ela passa a exigir outras coisas diante das suas expectativas de consumo. E isso é legal, porque quando você mostra tudo isso, essa variedade de produtos, seja de sabores, de tipos, de durabilidade, para atender, né, pessoas diferentes, que cada dia mais exigem, né, isso do produtor, do mercado, essa facilidade de consumo, pronto para consumo, essa preocupação ESG. Então, acho que tudo isso movimenta também o marketing, que tem que estar atento a isso. Acho legal, essa comparação é muito positiva. Tá? E isso acontece, né, Afonso? Isso eu gostaria que você também nos falasse um pouquinho. Por que as pessoas estão se identificando? Porque as pessoas estão mudando e tendo diferenças e querendo diferentes tipos e diferentes consumos e diferentes produtos. Porque nós temos um fato. Né? Hoje a informação é muito mais democrática do que era há um tempo atrás. Então hoje o advento da internet e a facilidade de você acessar as coisas, de você buscar e se identificar, né, faz com que as pessoas falem, viu, mas por que eu tenho que comer tomate, né, como é o caso do tomate salada, se eu estou buscando um tomate com um formato diferente, porque eu ouvi dizer que os tomates do tipo, né, italiano, eles são tomates com mais sabor. Então, essa informação que no passado era muito difícil de chegar, hoje está na mão de todo mundo, muito fácil. E todo mundo gosta de aprender, né? É isso aí. Todo mundo gosta de aprender. Nós somos assim. Então acho que é bem legal esse ponto de criar histórias e possibilidades de aprendizado, né? Ou seja, olha, ensinar a pessoa coisas novas, como usar, como conceber novas receitas, novos sabores, novos aromas. Acho que E dentro desse conceito, Afonso, o que você poderia recomendar ou dar uma dica para o nosso produtor quando ele fala em termos, inclusive de comunicação, né, de como se expor para o consumidor final de hortaliças? Eu acredito que, diante do que você falou, né, acho que fica muito claro para nós que se eu tivesse que tirar a essência do que você estava falando de qualidade, de tudo que você comentou, dessas perspectivas, eu acho que a gente poderia dizer que as pessoas querem viver mais, bem e melhor, né? Eu quero dizer, acho que já existe uma preocupação em como viver melhor, né? Qual é esse aprendizado, e a gente vai vendo que é possível viver melhor através dessas práticas, de uma alimentação, de uma vida saudável. Acho que o produtor, ele deve, diante da perspectiva do marketing, olhar para o seu consumidor, olhar e pensar em o que está acontecendo, olhar para essas pessoas, olhar para, seja, e não é de uma forma geral, mas para os seus mercados, olhar para essas tendências que estão acontecendo e realmente se preocupar em atender essas expectativas. Acho que o cara que não se preocupar e falar, não, meu produto é bom e é assim que ele vai ser, ele tá fortemente fadado ao desconhecimento, a não dar certo. Por quê? Porque a gente precisa, não é que a gente vai... aquela história, o consumidor tem sempre razão. Não é isso. Mas o consumidor precisa ser ouvido, porque afinal ele é consumidor, né? Ele vai consumir o seu produto. Então acho que tem um balanço aí. E se a gente não entende o que o consumidor realmente quer, você não vai oferecer o que ele está buscando, e se você não oferecer, alguém vai oferecer. Que não você. Então, talvez, se nós estamos falando, né, de perspectiva, de tendência, de futuro, esse tipo de coisa, o que pode acontecer? Né? Eu costumo conversar com a nossa equipe e com alguns clientes. Bom, no nosso caso, né, que são hortaliças, sementes de hortaliças, são duas possibilidades que o agricultor tem. Né? Uma possibilidade, você entende a necessidade do consumidor, você entende que ele está querendo diversidade, que ele quer rastreabilidade e você se organiza para oferecer isso. Ou então,
Qual é a outra possibilidade? Né? Você continua no negócio, mas você produz uma commodity. É isso aí. Só que qual é o problema da commodity? Commodity você tem que ter volume. Né? E a gente sabe, né, que a rentabilidade do produtor é menor, então ele tem que ter escala. Exatamente. Então, produtor, você está preparado para esse movimento, né, de entender o consumidor e muitas vezes, né, no nosso caso de sementes de hortaliças e de semente de hortaliças, não são necessariamente grandes produtores. A gente fala que o nosso negócio é do agro, sem dúvida, né? Isso aqui tudo é produzido na terra, mas são dois mundos totalmente diferentes. Você tem o agro, soja, milho e grandes culturas, que é uma commodity, e você tem que ter área para você ter rentabilidade, sem dúvida. Agora, quando nós vamos para a hortaliça, na maioria dos mercados são produtores um pouco menores, em áreas menores, tem muita gente em agricultura familiar. Então, se quer trabalhar nesse mercado, você vai permanecer, você tem que entender o consumidor, e é isso que a gente quer que ele entenda. E inovação também, né, Túlio? Eu vi muita coisa das fazendas agora, fazendas verticais, sim, as mini operações de atendimento perto das áreas de consumo, isso é muito bacana também, né? E é uma coisa que a gente está vendo, Afonso, que está crescendo. Sim. E um dos nossos objetivos nesse vídeo, sem dúvida, é alertar o produtor, e não só o produtor, mas as pessoas que trabalham nesse nosso mercado. Gente, o mercado está mudando. E assim, você precisa entender e mudar com ele, para não deixar a coisa acontecer e daí mudou e você não percebeu. E eu vejo que quando a gente fala em mudança, né, Afonso, quem está vivenciando aquele mercado naquele momento, às vezes não se dá conta que a coisa mudou, perfeito, né? Sim. E ela mudou mais rápido do que você percebeu, e quando você percebeu, você está fora do mercado. Né? Então, a gente tem aqui em cima da mesa 2 exemplos que a gente pode comentar. Vamos ver, vamos conversar. Né? Então, por exemplo, assim, né, nós trouxemos aqui nessa nossa conversa 2 exemplos. Né, que são, vamos dizer assim, a base da alimentação e do consumo de hortaliças aqui no Brasil. Um é o tomate e o outro é a alface. E lembrar um pouquinho de como era o consumo, como as coisas aconteceram. Então, vamos olhar desse lado aqui da mesa que nós trouxemos. Vamos falar aí há 50, 60 anos atrás, o consumo de alfaces era muito menor, sem dúvida nenhuma, e existia uma maior disponibilidade, né, das alfaces do tipo alface lisa, como essa aqui. Muito bem, era na oportunidade cultivares e variedades importadas de países de clima tropical e, consequentemente, quando você planta esse produto aqui no Brasil, com esse calorão que nós temos, né, ela produz pequena, ela pendoa e esse tipo de coisa. Até que se começaram a desenvolver alfaces resistentes ao pendoamento precoce e que, consequentemente, mais resistentes ao nosso clima. Vamos lembrar o nosso verão quente e úmido, cheio de doenças que podem acontecer. E o primeiro tipo que se adaptou muito bem, né, a essa necessidade, ou que respondeu, vamos falar assim, muito bem ao melhoramento genético, foram, né, as alfaces crespas. E a gente percebeu de que a alface crespa mudou o mercado. Né? E talvez algumas pessoas se lembrem disso, a gente não via crespa. E durante um certo tempo, você só tinha crespa. E a alface lisa começou a decrescer. Com a vinda de uma rede de fast food no Brasil, eles procuraram, na época, uma cooperativa, né, se chamava Cooperativa Agrícola de Cotia, e falaram, olha, nós precisamos da alface do tipo americana. Por quê? Porque esse tipo de alface americana, ela, é mais crocante do que a alface crespa, sem dúvida, mas ela tem uma vantagem importante no sanduíche. Quando você coloca essa alface ou essa alface embaixo da carne quente, ela derrete e fica ruim. A alface americana, ela mantém a crocância. Então, o que essa rede de supermercados de fast food pediu? Falou, viu? Olha, isso aqui é muito plantado nos Estados Unidos e eu quero que vocês adaptem o sistema de cultivo, né, no Brasil. Os técnicos e as empresas de sementes começaram a trabalhar e hoje a gente vê que o segundo maior mercado no Brasil de plantio
é a americana. Legal. Primeiro, ainda é a crespa, mas o segundo mercado é a americana. E aí, o consumidor, dentro daquelas necessidades que nós estávamos falando, ele falou, viu, mas eu quero coisas diferentes. Eu quero, por exemplo, a alface roxa, crespa roxa. Não, mas eu não quero a crespa roxa, eu quero a mimosa roxa. Né? E Sim. Apareceu dentro desse crescimento e dessa evolução de mercado, apareceu aqui, né, a hidroponia, que é uma coisa que cresceu, incrível, né, e que cresceu muito e que ajudou a diversificar. E aí você fala, não, mas apareceram mais coisas. Então, tivemos as alfaces frisée e percebemos, dentro daquilo que nós comentamos anteriormente, que o consumidor está buscando praticidade, né? E ele precisa ter velocidade. E ele tem a consciência de que a hortaliça e que consumir alface é legal. Mas ele quer consumir alface, mas ele não quer perder tempo lavando. E aí entra uma outra indústria, que é a indústria das alfaces higienizadas, e que está crescendo no Brasil. Então, veja, em pouquinho tempo que nós falamos aqui sobre alfaces e tipos, essa indústria de alfaces e de folhosas, a gente mostrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tipos diferentes. Sim. E 8 apresentações. E aí sempre fica a pergunta para o agricultor, viu? Se você produzir só alface crespa, será que o futuro do seu negócio vai ser perpetuado? Será que você não tem que pensar em diversificação e outras formas de plantio? Perfeito. Então, esse aqui é o exemplo que a gente fala sobre alface, que é uma história bem legal. Outra história que eu gosto de falar bastante é sobre a evolução do consumo e do plantio do tomate no Brasil. Até o começo dos anos 90, basicamente a gente consumia no Brasil o que é chamado de tomate, na época a gente falava tipo Santa Cruz, do tomate do tipo Santa Clara. Até que uma empresa, ela lançou o conceito do tomate que durava mais, esse se chamava o tomate longa-vida, e que era muito diferente, né, desse tomate aqui, que é o que nós conhecemos hoje como tomate salada. E rapidamente a indústria mudou. E por que ela mudou? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, né, quando a gente fala desse produto aqui, ele tinha uma conservação pós-colheita muito maior comparada com o tomate que era cultivado na época. Isso fez com que as pessoas que trabalhavam na cadeia de distribuição preferissem trabalhar com esse tomate porque se perdia menos. Essa é a primeira. A dona de casa também percebeu isso, né? E ela falava, não, eu quero trabalhar com o tal do tomate longa-vida. Legal, né? E outro ponto que aconteceu é que com a mudança das cultivares e dos híbridos, a produtividade aumentou muito. Então, rapidamente, o tomate saiu, né, desse tipo e passou para esse outro tipo. Muito bem, esse mercado cresceu, né? Hoje é o tomate mais plantado aqui no Brasil, é esse tipo, mas aí acontecem 2 movimentos que são bastante interessantes. O consumidor percebeu, né, de que quando você compara o tomate salada com um tomate do tipo italiano, né, e que aqui no caso eu trouxe o Vero, que é um produto da Horticeres que tem um diferencial de sabor, esse tipo de tomate, ele tem mais sabor do que esse tipo de tomate. Sim. E o que a gente tem visto é que no Brasil o plantio está mudando de novo. Né? Há um crescimento do tomate do tipo Santa Cruz, né? Ou do tipo saladete, que algumas pessoas chamam, né? E uma redução do tomate do tipo salada. Tá, né? Mas, vamos lembrar, o consumidor está querendo diversidade. Né? E hoje a gente olha de que nós temos os tomates grapes, nós temos tomate italiano, tem tomate marrom, tomate em racimo, grande, médio e pequeno. Então, sim, aqui de novo, só nessa mesa a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de tomate. E o que eu acho que é legal quando a gente pensa, né, nessa questão da diversificação e da importância de você entregar com o consumidor mas viu, será que isso aí acontece, está acontecendo só aqui em Campinas?
né, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, uma região metropolitana, que tem boas indústrias. Não, né? A gente percebe de que São Paulo, obviamente, tem, mas as capitais do Brasil têm, cidades menores têm. Eu me lembro que uma vez eu fui conversar sobre tipos e evolução de tomate com o nosso distribuidor em Cuiabá, e antes de eu fazer o bate-papo com a equipe deles, eu falei, viu, deixa eu ir no supermercado para, né, entender como é que era. Cara, eu fiquei surpreso. Né? No supermercado deles, eles tinham diferentes apresentações. E eu não estou falando só, né, de tamanho, não, eu estou falando de apresentação. Você tinha caixinha com 300 gramas, com 500 gramas, você tinha saquinho, você tinha o grape amarelo, você tinha o grape vermelho. Nós estamos falando em Cuiabá, né? Que para nós, assim, né, temperatura baixa não é o caso. Mas existe o consumidor. E quando o consumidor quer, a cadeia, ela leva. Isso aí. Então, gente, nós temos que estar pensando nisso aí. E é uma tendência aqui no Brasil? É. Mas se você muda para outros países, isso é muito comum. Você vai em supermercados nos Estados Unidos, você acha 8, 10, 15 apresentações de tomate. Ah, não, mas vamos... Os Estados Unidos é um país, né, evoluído e tal, tem uma renda per capita muito maior que a nossa. Não, mas vamos pensar em outros países, né? Por exemplo, uma vez eu vi um supermercado, fui visitar uma área de produção de sementes hortícolas na França, e eu entrei no supermercado lá no noroeste da França, uma cidade de produtores pequenos. Estou falando em Paris, eu estou falando lá no cantinho, e, cara, tinha um monte de tipos de tomate. Então, isso está acontecendo. Mas isso né? É um movimento que acontece. Ah, mas, pô, Túlio, você está falando em França, Estados Unidos. Ah, legal, mas a gente viu isso acontecer no México, nós vimos acontecer na Bolívia, a gente vê acontecer na Argentina, no Chile é a mesma coisa. Né? Ah, vamos falar países secos como, sei lá, Dubai, né? Pô, nada, no meio do deserto, e tem um monte de tipo de tomate. Por quê? Por que não só um tipo? Porque o consumidor está dizendo assim, ó, eu quero cores, sabores e experiências gastronômicas. É isso aí.